O Ariel está por aí? Tô por aqui. Então tá bom. Conseguimos restabelecer a comunicação. O globalismo ocidental, ele declara não ter outros inimigos senão o terrorismo. Terrorismo que ele não identifica de maneira alguma com o bloco islâmico, mas que descreve como um resíduo de crenças bárbaras em vias de extinção, e o fundamentalismo, noção em que se misturam indistintamente os porta-vozes ideológicos do terrorismo islâmico e a direita cristã, como se esta fosse aliada daquele e não uma de suas principais vítimas. De modo que o medo do terrorismo islâmico é usado como um pretexto para justificar o boicote oficial à religião cristã na Europa e nos Estados Unidos. A Rússia e a China, elas não são apresentadas jamais como possíveis agressoras, mas sim como aliadas do Ocidente, e a China, na pior das hipóteses, né, como concorrente comercial. Bem, resumindo, a ideia do globalismo ocidental, ela fala como se já personificasse um consenso universal estabelecido, um consenso hostilizado por grupos marginais e religiosos um tanto insanos. Qual é que é a sua ideia sobre essas colocações? Então, isso aí, nós precisamos de entender qual é a base dessas coisas. Reitero que o professor Jorge Boaventura, no Ocidente Traído, para você criar um sistema financeiro internacional, a primeira coisa é a derrubada de fronteiras. Né? Quando nós analisamos a história do que se convencionou chamar erroneamente de capitalismo, o capitalismo é um comércio. Comércio, o mundo inteiro sempre teve, Felipe. Eu tenho uma coisa para vender, você tem uma coisa para comprar. Você quer comprar uma coisa, é capitalismo. O mundo sempre foi capitalista. Mesmo o sistema comunista tem que ter capitalismo. Alguém vende, alguém compra uma coisa, ora bolas. E ninguém vive de escambo. Não é? Sistema financeiro é outra coisa. Muito bem. Então, a primeira coisa para você ter um sistema financeiro é você derrubar fronteiras nacionais. Os países não podem ter identidade pessoal. Um problema da União Europeia, que foi largamente discutido. Né? Você vai adotar o euro, Portugal continuará sendo Portugal. A Espanha continuará sendo a Espanha. A França continuará sendo a França. O que esses países vão ter que abrir mão para adotar um modelo de uma moeda? Né? Para criar um modelo único de comércio. Tá? Então teve que derrubar barreiras, teve que derrubar fronteiras. Aí aparentemente, claro, há uns pequenos docinhos, uns rebuçados que são dados. Você pode passar de uma fronteira para outra, não tem que apresentar passaporte. Você pode estudar nessa universidade, você pode estudar nessa outra, etc. Tal. Entretanto, verificou-se que com o passar do tempo, o país que era rico, ele continuou rico. O país que era pobre, continuou pobre. Então o que está acontecendo aqui? E uma outra coisa misteriosíssima, quando criou a CE, a Comunidade Europeia, se a Europa tinha acabado de sair de uma guerra, se o mundo estava numa desgraça total e absoluta, em termos financeiros, de onde saiu aquele dinheiro todo para financiar a Europa? Quem financiou? Aquelas autoestradas fabulosas. Né? Compras de carros, compra de navio. De onde saiu esse dinheiro? Ninguém se pergunta sobre isso? Tem que ter um local de onde esse dinheiro foi sendo sacado. Quem é que financiou? Mesma coisa, a Rússia saiu do seu comunismo, supostamente com a queda do Muro de Berlim. A Alemanha Oriental foi incorporada à Alemanha Oriental, né, num acordo do qual ninguém fala, que foi estabelecido entre a Rússia e a Inglaterra. E é por conta desse acordo que a Rússia ficou com a Alemanha Oriental e a Inglaterra ficou com a outra Alemanha. Né? Muito bem. De onde saiu esse dinheiro? O que aconteceu com aqueles arquibilhardários russos quando o comunismo russo desapareceu, teoricamente? De onde que a China tem tanto dinheiro? Se a China nunca foi comunista durante tanto tempo e o comunismo, teoricamente, não prevê comércio. Eles faziam comércio com quem?
Porque uma das coisas, inclusive, que se queixa muito Cuba, do embargo internacional que os Estados Unidos fez, que a Cuba só não podia comerciar com os Estados Unidos, o resto do mundo podia. Por que Cuba continuou naquela miséria? Porque o mundo inteiro, que teoricamente era capitalista, e tinha muito mais gente do que Cuba, quando o comunismo acabou, apareceu um monte de bilhardário. Cadê os de Cuba? E o que está acontecendo de fato nessas questões? Então as pessoas não se aprofundam sobre dados mínimos, né? Então tem uma literatura infantil, tem uma história da carochinha, que foi contada, né, no início para criar a história, fundamentar a história do século XX, em que você tem que suprimir. Então, quais são as coisas que o professor Jorge Boaventura mostra claramente? Primeiro é a lei. Você tem que criar uma lei universal. Tribunais internacionais, uma multinacional de um tal país, para ela ir para outro país, ela funciona e ela ajusta a lei daquele país tem que permitir a presença daquela multinacional, é a lei. Tem que ter o império da lei em vigor. Então criou-se o império da lei. Você tem que ter valores em comum, que são desvalores culturais. O que é que este valor em comum tem que priorizar? O comércio, a finança. Né? E o que é que ele não pode priorizar? Cultura local. Porque eu tenho que vender sanduíche do McDonald's para uma tribo indígena, que nunca comeu hambúrguer na vida. Então eu tenho que ter cultura de massa. Chama-se cultura de massa. Pensamento uniformizado. Para isso, eu tenho que lançar grandes estrelas internacionais. Cinema funciona muito bem. Eu tenho que criar um referencial de beleza, de sofisticação, de dinheiro. Então criou-se a chamada mídia da beleza. Não é só Helena Rubinstein, não. Paco Rabanne, Rodolfo Valentino. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Mas isso faz parte da estratégia da criação de uma cultura de massa internacional. Não é? Eu tenho que demolir todos os valores familiares, porque o valor que passa a existir não é o valor do respeito, da tradição, do amor ao meu pai, ao meu filho, à minha descendência. É o amor ao dinheiro, se eu tenho mais ou se eu tenho menos. É o amor ao carro, porque eu passo a ser reconhecido por aquilo que eu tenho, não é por aquilo que eu sou. E vai por aí afora. Né? Então, no mínimo, essas coisas, todas elas foram urdidas ao longo de todo esse tempo. E uma outra configuração fundamental, o exercício da confusão da liberdade com a libertinagem. O ponto do limite, até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Então, sob a perspectiva da lei, eu posso ir até onde eu quiser. É o argumento do advogado. Não, sob a perspectiva da lei, é a criança que seduziu o pedófilo. Então, sob a perspectiva da lei, a gente pode fazer qualquer coisa. Né? Isso está criado. Muito bem. Uma vez isso criado, tranquilo. Esse foi um tipo de criação. Um outro tipo de pano de fundo que criou-se com isso. Criou-se um suposto conflito que vigorou grande parte do século XX entre socialismo e capitalismo, como se socialismo e capitalismo fossem coisas muito distintas. Né? Porque a palavra capitalismo aqui, inclusive, entrou à baila e não entrou mercado de ação, bolsa de valores. Bolsa. Né? Então, esse conflito, durante muito tempo, Guerra Fria, etc., aí ele desemboca com a queda da Rússia, com a queda do sistema comunista internacional, que o comunismo passa a ser o grande vilão da história, e o capitalismo a grande salvação. Né? Então, a ideia do livre mercado. O que é o livre mercado? É exatamente aquele mercado que não respeita nada nem ninguém. É a Monsanto que está vindo, é o Congresso Nacional que apoia a letra T nos transgênicos, né? Porque permite ao livre mercado e está ao sabor dos grandes poderes invisíveis que atuam dentro do Congresso Nacional e de todos os lugares
aonde existe política no mundo, né? Então, sob a hegemonia desse poder, criou-se, ao longo do século XX, maldição em cima da civilização judaica cristã. Por quê? Porque a civilização judaica cristã foi polarizada na figura dos Estados Unidos e de Israel. Porque Nietzsche já tinha batido com um tiro quando ele matou Deus. Ele já tinha batido a Igreja Católica, né? Esse grande poder das bolsas, dos bancos internacionais, do capitalismo transnacional, já tinha batido, no início do século XX, os estados religiosos, e os estados se tornaram laicos. De laicos para profanos foi somente um passo, né? E aí, teoricamente, cria-se, o comunismo passa a ser, no século XX, um sistema de gente muito sofrida, que tem grandes intelectuais, indivíduos que amam profundamente a liberdade, como Fidel Castro, por exemplo, um grande amante da liberdade. É curioso isso, Fidel Castro. O Marx, um grande amante da liberdade. O Putin é outro grande amante da liberdade do ser humano. O Hugo Chávez, o Mahmoud Ahmadinejad, são grandes amantes da liberdade. Todos eles, é impressionante. É impressionante. A quantidade de gente que ama a liberdade, né, desse grupo. E o que vai acontecendo? Não há padrão hoje estabelecido sobre nada. Então nós temos um despadrão mundial, uma desordem internacional, e pelo amor de Deus, o Brasil ainda vem falar dos militares, do regime militar brasileiro. Ora, isso não tem o menor contrassenso, não tem o menor senso, né? Em falar que o regime militar fez grandes e terríveis coisas, fez. A grande e terrível coisa que ele fez foi ter se contraposto a essa entronização no Brasil desse capitalismo transnacional durante muito tempo. E agora voltou. Então nós tivemos um interregno em relação a isso. O Chico Xavier está certo quando ele coloca isso no programa do Pinga Fogo. E as pessoas não entendem o que o Chico Xavier colocou naquela época. Ninguém faz apologia de regime ditatorial. Agora, apologia e defesa de regime que não permite a escravização das consciências, isso sim, dos corpos, né? Então, há uma suprema elite capitalista no Ocidente. Entendido essa elite capitalista como aquela elite que controla os bancos, né? Essa elite é a favor, aí sim, criou-se um outro nome, um segundo nome, chama-se o capitalismo liberal. O que já prova que o capitalismo não é liberal, porque teve que criar o conceito de um capitalismo liberal. O que é o capitalismo liberal? O capitalismo liberal é exatamente aquele capitalismo que você pode levar ele de uma nação para outra, de um país para outro. E sob a égide da lei, você constrange, você corrompe, você faz o que você quer. Se for verdade, por exemplo, esses dias diz que está tendo uma marcha mundial contra Monsanto. E o Brasil continua permitindo que essa empresa continue poluindo e matando. Os médicos estão falando para parar imediatamente os produtos da Monsanto, porque a população brasileira está morrendo, não é? Uma das coisas que a professora Jussara me falou, por exemplo, dentro do grande esquema internacional das indústrias, ela me disse que hoje a quantidade de crianças que têm alergia, uma das grandes causas de alergia, por exemplo, não é a poluição, não é isso, não é aquilo, é que a criança não passa mais pela vagina da mãe. Porque os médicos, para sacar dinheiro dos planos de saúde, né, um médico assim, muito ruim, ele ganha R$200 mil por mês. 200 mil. Então, os médicos, para sacar dinheiro de um plano de saúde, o que ele faz? Segundo as estatísticas universitárias, de 70% a 80% das mães querem ter parto normal. Os médicos não deixam. Por quê? Porque eles ganham mais com a cesariana, evidentemente. E aí o que acontece? Quando a criança não passa pela vagina, porque quando ele passa pela vagina, ele tem toda uma proteção de anticorpo. Quando pare por parto de cesárea, não.
Então as crianças estão cada dia mais doentes. Porque todo o sistema que a natureza criou, a medicina desse grande capitalismo liberal, mundial, está detonando com todo mundo. Eu vi lá, em Brasília agora, tem uma grande empresa, não é brasileira, vendendo queijo, que está disseminado por Brasília, pelo estado de Goiás inteiro. Pasme você que o queijo está escrito o seguinte no rótulo do queijo: imitação de queijo. Se é imitação de queijo, é o quê? O que está sendo vendido como queijo? E as pessoas vão e compram porque é mais barato. Porque um queijo de verdade, você gasta 10 litros de leite de uma vaca para fazer 1 quilo de queijo. Né? Enfim, é isso. Agora, vamos, para não deixar passar uma coisa aqui que é muito importante da gente esclarecer, é a questão do mundo islâmico, né, do califado. O que é o califado muçulmano? O califado muçulmano, ele fala que virá o Imam Mahdi, que é o Messias do mundo islâmico. Então isso é uma coisa terrível, porque o califado é essencialmente uma união de países muçulmanos sobre uma liderança espiritual e política na perspectiva de um único indivíduo, que é o califa. Isso vem desde Maomé. Né? O último sultão otomano, né, que conquistou a grande parte da Europa e foi parado às portas de Viena, foi no século XVI. Então, pretende-se que o Imam Mahdi aparecerá no momento em que ele vai unir todos os muçulmanos, e entenda que o muçulmano é aquele que é muçulmano, é aquele que é convertido ao mundo muçulmano. O Imam Mahdi, ele vai unir todos os muçulmanos e vai estabelecer o Islão como a religião dominante do mundo, reinando durante alguns anos, até que o juízo final venha. Então, a identidade do Imam Mahdi é secreta. Mas o que está em curso, Felipe, é, de fato, ao contrário do que as pessoas acham que está acontecendo, o que está em curso é, de fato, sobre uma perspectiva religiosa. Então, nessa desculpa de destruir todos os cristãos, existe um pano de fundo absolutamente perverso. O mundo está preparando para um juízo final, para um apocalipse, e o Imam Mahdi já vai fazer a limpeza étnica. E a gente fala de Hitler. Mas a limpeza étnica que está sendo feita, ela está sendo feita não somente sob a perspectiva do mundo islâmico. Essa limpeza étnica é feita substancialmente sob a perspectiva do capitalismo liberal. Porque tudo que não servir aos projetos e aos ditames do capitalismo liberal merece ser abatido, aliás. Abatido. Eu tenho uma empresa, se aquela empresa não se enquadra, ela tem que ser eliminada do processo. Eu tenho um pensamento, se aquele pensamento não se enquadra no processo, ele tem que ser eliminado. Isso é o que se chama o liberalismo capitalista. Então, tanto o núcleo da elite soviética, quanto o núcleo da elite chinesa, quanto o núcleo da elite europeia, quanto o núcleo da elite americana, quanto o núcleo da elite brasileira e de todas, e da africana, asiática, indiana, japonesa, tudo. Quem não se amoldar a essa nova etapa da Revolução Mundial, né, tem a cabeça cortada. Então, está assim em curso uma estratégia trina. O que nos resta saber é quem vai lutar contra quem. Se eles vão fazer um grande acordo, ou se efetivamente o que está começando é simplesmente um tipo de movida de peças dentro do tabuleiro, né, efetivamente. Agora, claramente o mundo muçulmano não tem poder armamentício. Não tem. Né? A China tem, mas não tem muito, tem contingente de pessoas. A Rússia tem um pouco, mas também tem bem menos, e os Estados Unidos estão bastante cambaleados. Mas, de toda feita,
essa mexida no tabuleiro é uma coisa muito séria, né? E o mais sério dessas coisas todas, voltando o caso para o Brasil, é o viés político-ideológico da luta das multidões que os partidos tidos como os de esquerda, encabeçados substancialmente pelo PT e pelo PSDB e pelo PCdoB, estão em total e absoluto acordo com esse planejamento internacional. Esse é o X e a gravidade da grande questão. Está havendo, por exemplo, tem a marcha do grupo, daquele grupo Revoltados Online, tá, no Facebook, para quem quiser ver, nas mídias sociais. Eles estão parados num determinado lugar e o Stedley falou que vai bloquear as estradas e vai pegar de pau todo mundo que estiver participando da marcha para chegar a Brasília. Mas assim, baseado em quê? A mando do PT. Nós estamos vivendo momentos muito sérios, né, sobre uma determinada perspectiva, e fica muito mais fácil falar que o problema é os Estados Unidos. Não, o problema não é os Estados Unidos, porque o país, como o Getúlio Vargas, o professor Santiago me falou que lá em Brasília, que o Getúlio Vargas falou uma vez para ele que a seguinte frase: o Brasil não quebrou porque o país era muito maior do que ele. O que isso quer dizer? O país Brasil existe, sempre existiu, e ele é fabuloso. Infelizmente, nós não temos gestores e políticos decentes. O Brasil vai sobreviver, porque, de fato, a frase do Getúlio é lúcida. O país é grande, o povo é grande, a pátria é grande, não a nação, que a nação é uma visão política eleitoral, da lei. O Brasil é uma pátria. E esta pátria, que é mátria, ela sobrevive, né? Então, a gente tem que acreditar que a perspectiva de futuro, embora esse cenário não seja nem um pouco tranquilo, né, que alguma coisa, efetivamente, que o mundo evolui. Ele evoluiu certamente. E apesar de todo esse cenário absolutamente caótico, eu acredito firmemente que nós caminhamos em direção a uma evolução maior, e que o futuro, contrariando todas as perspectivas atuais, será melhor para tudo e para todos. E pelo menos é nisso que a gente aqui se empenha, em trabalhar para produzir um futuro melhor para tudo e para todos. E dentro dessa produção de um futuro não cabe mais jogar um povo contra o outro, matar um povo em detrimento do outro, facilitar a vida de uma empresa enquanto ela está matando 200 mil índios. Essas coisas não podem se propor mais, e nem nós podemos aceitar, né? Então chegou o momento também da população mundial começar a se posicionar, e a população mundial está se posicionando. Talvez, Felipe, esteja em curso um quarto poder, que esses três poderes não estão levando em consideração, e é o poder que está na mão de cada um de nós. E eu acredito muito firmemente nesse poder do despertar da consciência internacional. E sabe o que aconteceu? Quem facilitou grandemente isso? A tecnologia. Porque foi graças à tecnologia, ao trabalho da educação, ao trabalho dos professores, a milhões de pessoas, de gente do bem, de gente que quer o bem, de gente que pratica o bem diariamente, né? É graças a essas pessoas que o mundo está indo para novos horizontes, está trazendo novas perspectivas e está construindo a possibilidade de um diálogo real que não é baseado nem em política, nem em religião, nem em dinheiro. Existe um contingente de pessoas muito boas que trabalham. Tem jovens fabulosos trabalhando, tem velhos fabulosos trabalhando, tem gente rica magnífica trabalhando, tem gente pobre magnífica trabalhando, tem muita gente boa trabalhando no mundo. Nós precisamos de parar de botar um contra o outro. Isso é um imperativo, é uma demanda, é uma missão que cada um de nós tem que assumir. Realmente. Bem, amigo Ariel, estamos esgotando o nosso tempo, 21 horas e 59 minutos. Estamos chegando ao final do nosso programa Culturas e Identidades. Mais uma vez, muito obrigado pela tua colaboração. E eu quero deixar aqui também o e-mail de contacto do programa.
culturas e identidades, tudo junto, @gmail.com. Por favor, fiquem à vontade para fazerem as vossas críticas, para fazerem as vossas colocações, para colocarem também opiniões sobre o aqui citado, para também recebermos sugestões para os programas, para o conteúdo dos programas aqui discutidos. Eu acho que o próximo programa, segundo aquilo que eu havia falado com o L'Oréal, nós vamos falar sobre educação. Nós vamos trazer isso aí para o próximo programa, não é, professor? Sim, com certeza. Então tá bom. Tenham todos então um maravilhoso domingo, uma semana de muita paz e até o próximo programa Culturas e Identidades. Boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Boa noite aos nossos ouvintes do mundo inteiro. Um abraço.